I am very excited. Estou muito empolgado porque estamos fazendo essa série sobre fé. Você ouviu a última palavra que eu dei? Essa série é fundamental e muito importante para toda a vida cristã, para todo cristão. Estamos falando sobre coisas que todo cristão precisa saber. E esse ensinamento, se você receber e colocar em prática, eu tenho certeza que isso vai mudar seu relacionamento com Deus. E quando você crê, diga amém. Por favor, diga amém quando você... Porque aí eu vou saber que você está conectado comigo. Alguns cristãos, eles sabem sobre fé, mas eles não sabem como aplicar esses fatos de fé na vida prática do dia a dia. Então, fé é a coisa mais importante da vida cristã. Porque você precisa de fé a partir do momento que você nasceu de novo. Você precisa de fé à medida que você começou a andar até o final, até o seu último minuto aqui nessa terra. Por quê? Porque você foi salvo pela fé. Pela graça, você foi salvo. Você tem relacionamento com Deus pela fé. Você recebeu o favor de Deus pela fé. Você recebe as bênçãos pela fé. Você conhece Deus pela fé. A Bíblia diz que recebemos milagres pela fé. Você pode ser aceito como filho de Deus pela fé. Você é perdoado pela fé, porque você creu. A Bíblia diz que andamos pela fé. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E o tipo de vida que agrada a Deus é um estilo de vida de fé. Você está comigo? Se você não tem esse estilo de vida, não tem como você agradar a Deus. E esse estilo de vida é um pouco doido comparado com o mundo. As pessoas vão olhar para você e falar: você está errado. Não, eu só creio no que a palavra de Deus fala. Fé é acreditar no que Deus fala e não acreditar nas outras palavras que você está ouvindo. Você pode dizer amém? Então a fé é a mão que toca naquilo que pega aquilo que Jesus conquistou ali na cruz. Queridos, eu sou pastora há muitos anos. E eu sempre me surpreendo com pessoas que estão na igreja por muitos anos e eles não sabem ou sabem muito pouco sobre fé. E às vezes as pessoas sabem, mas tem só uma fé mental. Tem só uma fé intelectual. Eles têm uma fé só aí, mas não está mental, mas não é no coração. Se eles sabem sobre fé, às vezes sabem, mas não sabem praticar. E tem pessoas que não sabem pôr em prática. Por isso que eu quero ensinar e estou trazendo esse ensino. E eu quero recapitular rapidamente alguns pontos que eu falei semana passada. A fé alcança e recebe das mãos da graça. Você poderia dizer que fé
é a chave que abre a porta para toda a provisão de Deus. Todo cristão que é nascido de novo tem fé para alcançar aquilo que Deus chamou ele. Deus, ele tem dado a cada um uma medida de fé. Romanos 12, 3. Todos receberam uma medida de fé. Segundo ponto, a fé pode e deve ser aumentada. 2 Tessalonicenses 1, 3. Deus, ele tem te dado uma medida de fé, mas é sua responsabilidade fazer ela desenvolver e fazer ela crescer. Você pode dizer amém? É sua responsabilidade. Deus te deu e você precisa fazê-la crescer. A fé cresce quando você vem à igreja. Por quê? Porque a fé vem pelo ouvir. A fé vem pelo ouvir. É por isso que você está aqui. Você está ouvindo hoje. E algumas pessoas não estão aqui, eles não estão ouvindo. E a fé cresce quando você vem à igreja. Por isso que a gente sempre desafia. Por favor, não perca um culto. Sempre venha. Porque a fé vem pelo ouvir. Pelo ouvir. E eu quero explicar mais sobre essa parte. Quando você vai na célula e ali a sua fé cresce mais e mais. Então a fé diminui quando a gente fica quieto em casa e quando a gente não ouve a palavra de Deus. Número 3. Você precisa agir de acordo com sua fé. A fé aumenta à medida que ouvimos a palavra e à medida que agimos de acordo com ela. Você precisa ouvir e agir sobre ela. Eu falei isso. Assim como os músculos do seu corpo, eles precisam de comida e proteína, certo? Mas se você só der comida e proteína, os músculos não crescem. O que o músculo precisa? Exercício. Se você só recebe comida, você está ouvindo? Você precisa exercitar a sua fé. Número 4. A fé sem obras está morta. Tiago 2, 26. Então a fé é expressa por ação. A fé não é só um pensamento. A fé é ação. Diga para a pessoa do seu lado, fé é ação. Por que eu falei isso? Quando Deus disse, ninguém... Quando Noé ficou sabendo que ia chover, o que ele fez? Ele começou a trabalhar. Quando a gente tem fé, a gente precisa trabalhar. Noé, ele construiu a arca e fez isso pela fé. E por causa disso, salvou a si mesmo e sua família, porque ele agiu pela fé. Amém? Então, fé sem ação é morta. E agora, que eu fiz a revisão, nós vamos começar a palavra de hoje. Então, a palavra de hoje é fé é a chave, parte 2. Talvez você tenha me falado, pastor, eu creio em Deus e eu estou somente esperando para Ele abrir a porta. Mas como que Ele vai poder abrir a porta se você não se preparar? Assim como Noé fez, assim como Abraão fez. Por que Deus abriu as portas? Ele só vai abrir se você tomar passos de fé. Quando você crê, você precisa tomar atitudes de fé, você precisa andar passos de fé.
Deus tem muitas coisas para fazer na sua vida, mas por favor, não tente pegar atalhos. Não tente atalhar. Por quê? Porque Deus tem muitas coisas para fazer e Ele fará através da igreja que você está ligado. É assim que Deus faz. Deus vai preparar você aonde? Aqui na igreja. É aqui. A igreja é como se fosse um exército. E a Bíblia diz que nós somos os soldados de Cristo. E nós somos sendo treinados para uma batalha. Mas onde você pode ser treinado? É na igreja, é na célula, é ali que você é trabalhado. E aí os seus músculos são trabalhados. A fé vem pelo ouvir, porque Ele está construindo a sua igreja. Amém? Você é soldado de Cristo? Você é soldado do exército de Deus? Semana passada eu te dei um testemunho. Como você pode se preparar para o ministério? Deus falou para mim, eu vou te usar. Eu falei, e o que eu fiz? Comecei a servir a igreja. Falei para o meu pastor, como eu posso te ajudar a igreja? Eu lavei louça, limpei o banheiro, ajudei. Comecei a fazer coisas. E aí Deus foi abrindo portas. A gente sempre começa pequeno. Não pense muito sobre você. Comece pequeno. Toda planta, toda árvore começa pequena. E a fé começa pequena. E aí ela cresce. A sua fé está crescendo? Eu também tenho alguns testemunhos. Como fé funciona? Eu gostaria de compartilhar com você um testemunho da minha vida. Eu acho que eu estava na igreja mais ou menos depois de 2 anos que eu tinha me convertido. E naquele tempo eu tinha uma dor de cabeça terrível. E quando ela vinha, eu sentia, parecia que eu ia morrer. Era uma dor de cabeça terrível, muito forte. Está me ouvindo? Era uma dor terrível e ela doía por detrás dos meus 2 olhos. Era terrível. Só para você entender, era como se alguém tivesse meus olhos nas mãos deles. Eles apertavam meus olhos. Era muito doloroso. Às vezes eu estava bem e de repente essa dor começava. Eu sentia ânsia de vômito. Era uma dor terrível. E eu falei, Senhor, eu preciso de cura. E um dia eu estava na igreja. Da mesma maneira que você estava me ouvindo. Eu estava no culto. Estava ouvindo o pastor e ele estava pregando. Ele estava pregando sobre fé. Como que você pode ter fé que funciona? E daquele dia eu ouvi a mensagem sobre fé, à medida que você está ouvindo. E eu pedi oração. Eu falei, Senhor, eu vou ser curado. Naquele dia, depois que eu ouvi aquilo, eu falei, eu vou ser curado hoje. Era muito difícil, era muita dor. Você não imagina, era como se alguém estava espremendo os meus olhos. Eu não conseguia fazer nada. Eu tinha que deitar, porque meu estômago
era muito difícil. E naquele dia eu pedi oração. Eu falei, eu quero que orem por mim. E depois que oraram, eu fui embora saindo. Eu sou curado. Eu saí daquele lugar dizendo, eu sou curado. Eu não vi nada. Eu não senti nada depois da oração. Eu não vi anjo. Eu não senti fogo nenhum. Mas eu saí daquele dia da igreja declarando, eu sou curado, eu te agradeço, Senhor. Eu criei na palavra que eu recebi sobre fé. E a fé foi liberada. Eu peguei, me agarrei na graça que foi providenciada. E fé é uma ação. E daquele dia em diante, e nunca mais eu tive dor de cabeça, enxaqueca. E nem dor de cabeça eu tenho, mais de 30 anos. Eu comecei a declarar, eu sou curado. Foi pela fé. Então fé é uma ação. A sua crença vai determinar como você vai agir. A sua crença vai determinar como você vai agir. A sua ação, a sua fala determina como você vai agir. A sua fala e o que você faz e o que você diz é muito importante. Você pode dizer amém? Número 5. A fé, ela funciona, ela trabalha através do amor. Eu quero ler 2 versículos. Gálatas 5:6. Gálatas, capítulo 5, versículo 6. Porque em Cristo Jesus, nem circuncisão, nem incircuncisão tem efeito algum, mas assim a fé que atua pelo amor. Mas a fé que atua pelo amor. 2 Tessalonicenses 1:3. A gente já leu, mas eu quero ler de novo, que diz assim: irmãos, devemos sempre dar graça a Deus por vocês, e isso é justo, porque a fé que vocês têm cresce cada vez mais. A fé cresce cada vez mais e mais. E muito aumenta o amor de todos vocês uns pelos outros. A sua fé cresceu e o amor que você tem um por outro também cresceu. Então a fé funciona através do amor. Quando a sua fé cresce, o seu amor que você tem um pelo outro também cresce. Por quê? Você não consegue relacionar com pessoas para você se relacionar com pessoas, você precisa que a sua fé seja curada. Se sua fé tem problema, se você não gosta de estar com pessoas, se você não ama as pessoas, a sua fé precisa de cura. Porque fé trabalha pelo amor. Diga para a pessoa do seu lado, a fé trabalha através do amor. Por quê? Porque algumas vezes a gente não gosta de estar perto de pessoas. Porque não é fácil estar com pessoas, não é verdade? Às vezes não é fácil. Algumas pessoas é difícil estar com elas. Mas quando temos dificuldade de perguntar,
quando temos dificuldade de perdoar, de relacionar com as pessoas, tudo isso vai destruir a sua fé. Se você tem dificuldade de relacionar com pessoas, isso destruirá a sua fé. Falta de perdão, amargura, ódio, ressentimento, rancor, isso impede, porque as pessoas, a gente tem que lembrar, as pessoas são imperfeitas da mesma maneira que nós somos imperfeitos. Então nós não podemos querer que as pessoas sejam perfeitas. Elas são imperfeitas da mesma maneira que você é. Então quando a gente aceita estar junto, tem paciência um com o outro, aí a fé, ela cresce através do amor. Somos chamados para perdoar, mesmo quando tem dificuldades, porque a fé funciona através do amor. E eu preciso te falar uma coisa: abandone o seu orgulho, porque você não é melhor que outros. Abandone o seu orgulho. Você não é mais santo que outro. Você não é melhor que o outro. Precisamos um do outro para a gente crescer em fé. Diga comigo, precisamos um do outro para crescer em fé. Precisamos um do outro para crescer em fé. Porque amor funciona através da fé e a fé trabalha através do amor. Você sabe como você pode crescer o seu amor? Você tem uma resposta? Quando você fica junto com os outros e não se afasta das pessoas. É assim. Assim você vai crescer, se você se manter junto. Às vezes não é fácil, porque somos diferentes. Temos pessoas diferentes, de diferentes nacionalidades, culturas diferentes, e às vezes é difícil. Mas quando temos fé, a gente ajuda um ao outro. E aí o amor de Deus virá e a fé vai funcionar. Porque sozinho você não vai aprender a amar. Como você vai aprender a amar se você está sozinho? Você tem que estar junto. Eu posso te confessar, eu sou casado há 33 anos. E porque a gente está junto, eu amo mais minha esposa. Porque estamos juntos. Mas alguns falam, não tem como amar. Eu prefiro ficar longe. E porque se você se afasta, não tem como. A gente veio de casas diferentes, diferente cultura. Ela gosta de comida diferente de mim. Você sabe, eu sou mais... Ela é mais calma, eu sou mais cheia de energia. E funciona. Eu amo ela mais e mais. Por quê? Porque a gente está junto o tempo todo. E isso que tem que acontecer no nosso meio. Sozinho você não vai crescer sua fé. Ponto 6. A fé repousa apenas na evidência da palavra de Deus. Então a fé repousa apenas na evidência da palavra de Deus. Isso é muito importante. Por quê? A palavra de Deus é toda a evidência que eu preciso. Por favor, algumas pessoas pensam, eu tenho que sentir, eu preciso ver um anjo de Deus, eu preciso sentir um fogo, eu preciso sentir. A fé, ela fica repousada na palavra de Deus, somente nela. Você não precisa sentir para ter fé. Não precisa sentir para ter fé. Você não precisa, nem precisa de uma confirmação de alguém. Tudo bem, alguém... Às vezes as pessoas ficam querendo uma confirmação, mas entenda que você não precisa. A sua fé, ela tem que ser
confirmada na palavra de Deus, na evidência dela. Eu vou repetir isso. A minha fé, ela fica arraigada na evidência da palavra de Deus. Você se lembra daquele centurião lá na Bíblia? Que ele tinha um servo que estava doente e ele pediu para Jesus curar aquele servo. Você se lembra dessa passagem? Eu quero te ler alguns textos dessa passagem. Ali fala que o centurião respondeu: Senhor, eu não sou digno que o Senhor entre em minha casa, mas apenas fale uma palavra e o meu servo será curado. Uma palavra somente e o meu servo será curado. Querido, é isso que nós precisamos, uma palavra de Deus, nada mais. Você não precisa sentir confirmação, você não precisa disso. Vamos ler Mateus 8, 10 e 13. Quando Jesus ouviu isso, o que ele fez? Ele se admirou e falou: em verdade vos afirmo. Olha o que Jesus falou. Em verdade vos afirmo que mesmo em Israel achei fé como essa. Então Jesus disse ao centurião: vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Jesus Se Jesus olhar para a sua fé, o que ele vai dizer para você? O que ele vai falar? Jesus vai falar: uau, que fé! Porque ele disse para esse homem: olha que fé! Mas o que ele disse para os discípulos alguns dias antes? Oh, vocês, homens de pequena fé, seus incrédulos. Mas para esse homem, Jesus falou: uau! O que ele falaria para você? Eu vou te repetir mais uma vez. Eu não preciso ver nada, eu não preciso sentir. E Jesus disse: o centurião falou: o senhor não precisa nem ir na minha casa, eu não preciso ver nada. Somente uma palavra. Só preciso de uma palavra. O que você precisa de Deus? Uma palavra. Você não precisa nada mais. Queridos, Deus é verdadeiro. Deus é verdadeiro. Ele é fiel à palavra dele. E a palavra dele vai te sustentar. A única coisa que você precisa é o quê? A palavra de Deus. Precisamos a coragem de ouvir a voz dele e obedecer, como Pedro fez no meio da tempestade. E você não vai afundar. Porque Pedro ouviu a Jesus. Quando Jesus falou: pode vir. E o que Pedro falou? O Senhor falou para mim ir, eu irei. E ele saiu do barco e ele pisou na água. Fé é uma ação. Muitas pessoas não recebem milagres porque a fé dele é só intelectual. Eles sabem, eles ensinam. É mental, é intelectual. E aí a fé, ela tem que ser o quê? Uma ação. E o último ponto,
E eu já vou terminar, eu prometo. A sua fé será aprovada. É difícil, né? O que eu disse? Sua fé será testada. Quem tem fé? Eu tenho fé. Prepare-se. 1 Pedro 1,7 fala assim: assim como acontece, para que fique comprovado que a fé de vocês tem muito mais valiosa do que ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo. Eu não gosto de fogo, não, Senhor. Não, fogo não. Mas quando é refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Então eu te pergunto: ouro é precioso? Ouro é precioso? A Bíblia diz que sim. Mas a nossa fé é muito mais preciosa do que ouro. A nossa fé é muito mais preciosa. Tem muito mais valor do que ouro. O ouro vai perecer, mas a nossa fé é eterna. Nossa fé é eterna. A Bíblia diz que a nossa fé será testada. Talvez você diz: mas pastor, eu não gostei muito do que você falou, não. Tá comigo? Fala para a pessoa do seu lado: a sua fé será testada. Fala para a pessoa do seu lado: sua fé será testada. Fala para o outro lado: sua fé será testada. Se você gosta ou não, sua fé será testada. E quando a sua fé ela é testada, vai resultar no quê? Se você tem fé verdadeira, qual será o resultado? Você receberá louvor, honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Porque quando você tem fé e confia, a sua fé vai produzir glória para o Senhor Jesus. Louvores, porque você honrou a Ele. Por causa da sua fé será, a sua fé vai receber glória. Toda glória será dada ao Senhor Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor. Tudo que nós fazemos aqui glorifica ao Senhor. Mas a verdade, a sua fé será testada. A sua fé passará por um julgamento ardente e será aprovada pelo fogo. 1 Timóteo 6,12 fala. Vamos ler todos juntos? Todos juntos. Combate o bom combate. Combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e de que fizeste a boa confissão perante minhas testemunhas. Paulo disse para os seus discípulos. O que Paulo falou para eles? Luta pela sua fé. Tem uma luta pela fé. Se você não sabe, tem uma luta. Você sabe, quando a gente crê em alguma coisa e de repente você vai ouvir uma voz. Mas o médico disse o contrário. Você dá um passo de fé e você vai ouvir seu vizinho. Essa circunstância é impossível. Você vai ouvir alguns irmãos. Você está com problema. Porque às vezes até nossos irmãos podem ser usados pelo inimigo. Mas é uma verdade.
Quando você põe um pé na fé, você será testado. Satanás vai vir, vai falar: ah, você acha que você vai receber isso? Nunca. Não tem jeito. É impossível. Mas o que a Bíblia diz sobre as impossibilidades? Tudo é possível para aquele que crê. Mas a fé é uma ação, não é pensamento positivo. São ação. Você tem que lutar. Você tem que declarar. Às vezes eu estou crendo em coisas, e Satanás vem e fala, e eu digo: Satanás, você está repreendido. Eu declaro, a palavra de Deus disse, e eu declaro, a minha casa toda será salva. Às vezes eu tenho dor, eu sou curado, e eu tenho que lutar. Às vezes minha mãe está lá no Brasil, está lutando com dores, e eu começo a declarar, e eu oro, e eu luto. Eu tenho que declarar: Jesus, está escrito. Você precisa lutar pela sua palavra. Você tem que lutar pela sua fé. Isso é fé. Lute. A luta. Ah, mas alguns falam: se Deus falar, Ele vai fazer. Ele não vai fazer porque Ele falou. Ele fará se você crer, se você lutar você for contra tudo que as pessoas falam, que o governo diz, ou que os doutores dizem. O Senhor disse, e eu declaro. Amém. E eu quero terminar falando isso para você. Entre toda promessa de Deus, preste atenção nisso. Não perca isso. Entre toda promessa de Deus e o cumprimento da promessa, tem um deserto. Eu vou repetir isso. Entre toda promessa de Deus e o cumprimento daquela promessa, tem uma promessa, tem um deserto. É ali que a sua fé é testada. É lá. O deserto é um lugar, todo mundo vai. E o deserto é um lugar onde você vai ter a oportunidade de desistir. No deserto, você vai ter a oportunidade de parar de crer. No deserto, você terá a oportunidade de dizer: eu orei, eu não recebi. Tudo bem. E você para de crer. É assim que funciona. Entre toda promessa e o cumprimento, tem um deserto. Você se lembra dos israelenses? Lembra sobre eles? Deus deu a eles uma promessa de uma boa terra que ia fluir leite e mel. Maravilhoso. Deus prometeu para eles: você vai herdar a terra prometida. Eles disseram: aleluia, sim, eu confio no Senhor, eu vou lá, vou sair do Egito, Deus vai fazer. Mas agora aqui no deserto não tem mais comida, não tem mais pepino, não tem alho aqui no deserto. O Senhor esqueceu de nós. Eles começaram a reclamar, porque entre a promessa e o cumprimento tem um deserto, e a sua fé será testada. Sua fé será testada muitas vezes, e a resposta não vai vir rapidão. Muitas pessoas não gostam disso. Nossa fé será testada muitas vezes.
E a resposta não vai vir imediatamente. Às vezes eu oro por pessoas e eles recebem cura instantânea. Eu amo isso. Mas às vezes eu oro uma vez, nada acontece. 2 vezes nada acontece. 3 vezes nada acontece. 5 vezes nada acontece. Às vezes eu oro por 1 ano. Eu orei por coisas na minha vida por muitos anos até que acontecesse. Porque tem uma batalha pela nossa fé. Quantos de vocês receberam uma palavra de Deus sobre sua família? Uma palavra de Deus que sua família será salva? Quantos de vocês têm sonhos para serem cumpridos? Mas vamos olhar para José. José do Egito. Deus deu uma palavra para José, um sonho sobre o seu futuro. Vocês se lembram dessa passagem? Deus mostrou a ele que ele estaria no lugar de autoridade, um lugar de influência, e até mesmo a sua família virá e se curvará diante de você. E Deus mostrou o que iria acontecer lá na frente. Foi uma promessa de Deus dada num sonho. Você tem algum sonho para ser cumprido na sua vida? Que você se lembra? Depois que Deus deu o sonho para José, o que aconteceu com ele? O que aconteceu com ele? José foi jogado num poço por seus próprios irmãos. Alguns dos seus irmãos estavam querendo matá-lo, mas eles acabaram vendendo ele para alguns comerciantes de escravos. Vamos vender ele. Deus deu uma promessa para ele, lembra? Entre a promessa e o cumprimento. E aí, Deus deu uma promessa. O que aconteceu? Ele foi amarrado, humilhado, provavelmente apanhou e foi levado para o Egito e foi vendido para um homem chamado Potifar. E lá ele se tornou um escravo daquele homem. Ele tinha um sonho de Deus. Eu vou te levantar. Mas o que aconteceu na outra semana? Virou escravo. Se tornou um escravo. E o que aconteceu lá na casa do Potifar? As coisas foi melhorando. Ele se tornou servo, trabalhando lá. Foi melhorando. Talvez ele falou, glória a Deus, as coisas estão melhorando. As coisas melhorando. E aí o que aconteceu? A mulher do Potifar começou a olhar para ele. Menino bonito. Ela chegou nele e falou, vem cá, dorme comigo. Ele falou, bye bye. Ele fugiu. Mas talvez alguns tenham dormido com o inimigo. E é por isso que as coisas não acontecem. Porque quando somos testados, a gente pode falhar no nosso teste. Mas o que aconteceu com José? A mulher ficou com tanta raiva dele, contou para aquele menino hebreu tentou me abusar. O marido olhou para ela e falou, o chefe pegou e jogou ele na prisão. E ele passou pelo menos 2 anos como inocente. Você está me seguindo? Deus deu um sonho, deu uma palavra,
entre a palavra e o cumprimento, o que aconteceu? Tem um deserto. Ali a sua fé será testada. Lembre-se disso. E você precisa olhar, lutar pela sua fé. E eu olho para alguns cristãos. Jesus. Isso não é lutar pela sua fé. Precisamos agir, fazer algo. E quando você olha para o que aconteceu sobre José, porque ele manteve a sua fé, confiança no Senhor, no momento da sua vida, ele foi promovido da prisão por palácio. Você verá. Isso é muito importante. Não tem referência na Bíblia, em nenhum lugar da Bíblia, dizendo que José desistiu. Você não vai ver isso, que ele desistiu do sonho dele, que ele ficou amargo contra Deus, contra os seus irmãos. Você não vai ver isso. Ele não tinha amargura no coração dele. E as pessoas têm amargura em todo lugar. Ele manteve relacionamento com Deus. Ele manteve: eu estou na cadeia, mas eu confio no Senhor. O Senhor é fiel. E ele manteve a sua fé. E porque ele manteve a sua fé e a sua confiança, o que aconteceu? No momento estava na prisão, no outro dia estava no palácio como primeiro-ministro do Egito. E eu estou aqui para te dizer, presta atenção, esse é o final da palavra. A sua fé tem sido testada. Sua fé tem sido testada. Se você manter sua fé crendo em um dia, o que você tem orado por anos e anos, você vai sair da prisão para o palácio. Em um dia, Deus vai mudar as circunstâncias. Mas você tem que manter crendo, dizendo: sim, Senhor, eu não vou desistir. Você crê nessa palavra? Você recebe essa palavra? Vamos levantar.